Legal, estamos de volta com o Antenados Pergunta e o nosso convidado de hoje, Rubens Teixeira. Rubens, eu queria uma análise do cenário que a gente está vivendo, você com a tua formação na área de economia, um cara do Banco Central, com essa indicação do Levi, que a gente percebe que o Partido dos Trabalhadores, assim, meio que isola a presidenta, né? Talvez seja uma estratégia aí, né? E a gente percebe que a gente vive um cenário bem cruel hoje, né? Os índices de inflação são altos, né? A economia está retrocedendo, o PIB diminuiu. E eu queria uma avaliação toda do momento que a gente está vivendo, porque isso é muito fruto do que a gente falou nos outros blocos, né? Parece que foi um estopim, né? A Operação Lava Jato, ela foi um estopim para todos esses acontecimentos no cenário macroeconômico da nação brasileira, de que a gente percebe como cidadão que todos nós perdemos. Eu queria o teu olhar sobre isso. Veja só, a Petrobras, no auge do seu êxito, ela tinha lá o PIB do Brasil, era da ordem de 10 a 12% da Petrobras, ou seja, a Petrobras representava 10 a 12% do PIB. Então, toda essa tragédia que aconteceu e que travou a Petrobras, efetivamente, contribui também para o prejuízo da economia. Isso não tem como dizer que não acontece, é a realidade. Mas existem outros fatores também. O mundo está saindo de uma crise, que durante a crise internacional, o Brasil usou o mecanismo de políticas econômicas expansionistas. Era como, por exemplo, numa família, quando estão todos desempregados, aí todos acabam se endividando, vamos dizer assim, criando outras atividades para que a família continue trabalhando. E, exemplo, mas não consegue vender o que produz, se fosse uma empresa familiar, vamos dizer assim. Então a economia tomou medidas expansionistas, o governo tomou para proteger o emprego. E, feito isso, o que aconteceu? Nós tivemos um desemprego baixíssimo, mas um PIB muito baixo também. O que é isso? Isso é resultado de ineficiência, produtividade baixa. Isso, evidentemente, uma hora ia estourar. Passado o período eleitoral, o governo teve que reunir a sua equipe econômica, fazer um ajuste fiscal, ou seja, dar uma arrumada na casa, no sentido de colocar os parâmetros da economia no seu lugar, para que não houvesse, vamos dizer assim, uma deterioração maior da economia, especialmente com o risco inflacionário, né? A inflação superou a meta, ao teto da meta um pouco, mas superou, e isso gerou problemas, porque as perspectivas eram que a inflação também teria esse resultado no ano seguinte. Então, o que está sendo feito? Foi feito um reajuste fiscal, ou seja, uma rearrumação, um aperto. Isso está trazendo e vai trazer mais consequências sobre a economia. E as pessoas têm seus empregos. Procure manter, procure ser flexível nas negociações trabalhistas para que possam manter o emprego, não haja demissões. Agora, o que vai acontecer? A partir do ano que vem, a economia tende a trazer, começar a dar resultados positivos. Isso em 2017, mais intensamente ainda. Ou seja, em 2017, muito provavelmente, a economia do Brasil terá bons resultados se não houver nenhum fator externo ou outras coisas que possam inibir esse resultado. E aí, as pessoas podem estar pensando, o governo está mal agora, mas em 2018 vamos ficar de olho, porque se em 2017 a economia estiver bem, o pessoal vai esquecer de 2016. Mas esse não é o grande perigo do Brasil, Rubens, exatamente isso que você falou agora. Ou seja, o governo gastou indevidamente, o Brasil tem 10 milhões de servidores públicos mantidos pelo governo, 78 milhões de pessoas que vivem com assistência tipo cheque cidadão, ou seja, 88 milhões de brasileiros vivendo do chequezinho do governo. 45, quase metade. Olha só, e aí você tem, pega o restante, quantos são produtivos? Aí você vai ver em cima de quantos estão essa carga. A reforma fiscal é absolutamente necessária. Só que vai vir, daqui a pouco, não vai, o Congresso está barrando algumas coisas, vai vir aumento de impostos de novo. Mas vamos lá, tudo bem, tinha que ser feito um ajuste fiscal, sem dúvida. Eu quero pegar o gancho da sua palavra. Fazemos agora 2015 e 16. Aí vamos lá, 17 começamos a melhorar, 18, gasta tudo de novo pela eleição. Existem estudos no mundo inteiro, isso não é no Brasil, né, que demonstram que em ano eleitoral há esse comportamento de uma maneira geral. Se nós observarmos o último ano de Fernando Henrique Cardoso, e aqui eu estou falando do último ano dele, para a gente poder contemporizar. A meta da inflação era 3,5% e a inflação foi 12,5% ou 12,9%. Ou seja, quase o dobro do que foi agora no teto da inflação que nós tivemos. Teve também um desemprego muito elevado. Isso porque
Normalmente, o ano de eleição é um ano de prestação de conta. Os governantes, de um modo geral, isso eu estou dizendo de todos, eles se planejam para que no primeiro ano ele se organize, crie ambiente para que a sua administração tenha resultados mais adequados no final, quando ele for entregar o mandato, porque é o trabalho dele no início, ele arruma para poder entregar no final. Os excessos que se cometem, cabe à sociedade avaliar e até nas urnas dar a resposta que entender que cabe, né? Mas esse comportamento é normal que ocorra, e existem estudos, estou dizendo, no mundo inteiro, que mostram definitivamente que os reeleitos, digamos assim, têm um comportamento, os eleitos no primeiro mandato têm um comportamento, mas todos eles no início de mandato fazem reajuste, como o FHC fez da reeleição dele também. O normal não quer dizer que seja correto, né? Porque acaba, na verdade, gastando para poder se reeleger, né? Mas aí vamos pegar aí a reeleição. Você é a favor da reeleição? Que está querendo cortar agora? Olha, eu vou responder essa pergunta da mesma forma que eu respondi numa rádio secular aqui do Rio de Janeiro. A política, a primeira coisa de reforma política que tem que ser feita, item número 1, se não resolver isso, eu não vou acreditar em reforma política consistente. Acabar com dinheiro em campanha. Acabar. Campanha política não precisa ter dinheiro, zero, e ser punido de forma séria se alguém usar dinheiro. Por quê? E voto facultativo. Porque, na verdade, se a pessoa... um deputado federal for eleito, por exemplo, com 10 mil votos conscientes, serão 10 mil votos conscientes. O problema é que doação por dentro, doação por fora, todo mundo já está vendo como é que é feita doação. Quem tem dúvida mais sobre doação de campanha? Será que ainda persiste dúvida? O camarada vai dar um jeito de doar, vai dar um jeito de conseguir doação. Aí eu não acredito em nenhuma teoria da matemática, da física, da engenharia, da filosofia, da teologia, da sociologia, que faz uma pessoa entregar R$1 milhão de uma outra, que não seja por um interesse que às vezes é inconfessável. Como é que um deputado federal consegue R$1 milhão de doação por dentro? Me explica. Existe alguma coisa que justifique? Na minha visão como brasileiro, se o camarada tem R$1 milhão doados para a sua campanha, eu não quero saber se é por dentro ou por fora. Eu não acredito nesse tipo de honestidade. Então tem que ir, primeiro ponto, acabar com dinheiro em campanha política. É uma desmoralização generalizada. Aí depois disso, aí vamos pensar nas outras formas, outras questões. Privado e público cancela tudo. Acaba tudo. Só fundo partidário, não aumenta o fundo partidário. Não, que já aumentou absurdamente. Se aumentar mais também, aí foi o Congresso. Aí foi o Congresso. E qual evangélico sério foi lá e peitou esse negócio político que está lá? Os nossos evangelhos, vida, família, defende peço aqui os meus queridos irmãos amados em Cristo Jesus, são políticos, defendam a vida e a família. Vai no corredor de hospital e peita lá o presidente da república, o governador, o prefeito, e as pessoas estão morrendo sem exame de câncer. Peita ele, fala, eu quero, senão eu vou denunciar você. A vida e a família, então defenda a vida dos que estão estudando em colégios públicos e vão chegar no final, daqui a 15 a 20 anos, você subempregado, desempregado. Defendam a vida deles. Estão defendendo que vida e família, retórica é essa? As pessoas estão morrendo no corredor do hospital, uma hipocrisia generalizada. Então, na verdade, se não mudar esse conceito, o que vai acontecer? As eleições vão continuar sendo influenciadas por dinheiro, e muito dinheiro. E eu fico triste, porque o meio evangélico, eu não acredito que seja diferente. Você acha a bancada evangélica ineficiente? Nesse sentido de... Está muito com família e vida, mas, não, enfim, não tem nenhum projeto para emprego, para saúde, para transporte. Ela está muito visada no que dá ibope para ganhar voto e eleição, mas não está sendo um pouco ineficiente nesse sentido de ser um político 360 graus, de ver tudo. Não só vamos contra, sei lá, a PLC 122, outras coisas. O que mais, além disso? Você acha que está sendo um pouco ineficiente? Eu só vou pedir uma coisa para a bancada evangélica, uma coisa. Alguém faz uma lei no Congresso Nacional para estabelecer obrigatoriamente indicadores na área de saúde do Brasil inteiro, para ser obrigatório exame de doenças graves como câncer, exames que envolvem a pessoa que pode ter estado terminal, sejam atendidos em uma semana. Se não fizer isso, não está cumprindo sequer o mandamento de Jesus. Sequer de atender a necessidade básica da pessoa. Se não fizer, o restante a gente fala depois. Mas não seria uma lei inútil, uma lei vazia? Você vai botar em uma semana e não vai acontecer. Não vai por quê? Porque não acontece, Rubens. Mas não vai ter execução dela. Não vai ter execução. Então a gente não precisa falar mais nada. Se a gente acha que não... Não é achar. Tem que criar sistemas para acontecer. Não basta criar lei. Tem que acontecer. Se você for para a justiça, o juiz te manda, eles fazem. Sabia disso? Sabia disso? Porque o juiz mandou fazer esse caso aqui. O médico não ser preso. O todo não vai fazer. A imprensa noticiou máfia de
médicos que fazem cirurgias desnecessárias, que vendem próteses desnecessárias. Então, quer dizer, tem que fazer. Querido, se não vai acontecer, então troca o presidente da República, troca o governador, troca o prefeito, troca o Congresso Nacional, troca todo mundo. Mas não é isso mesmo? Não tem que se criar mecanismos para que então haja um controle e a coisa possa acontecer? Porque a lei vai ficar no vazio. Se os nossos políticos não cobrarem dos governantes, não vai acontecer nada. Eles passam a lei, eles têm que cobrar a execução disso também, né? Ó, toda autoridade é constituída por Deus, mas é eleito por você, por mim. Então, pô, tem que cobrar. Cobrar é a nossa solução na democracia. Ninguém cobra nada de ninguém. É uma bagunça, uma vergonha. Ó, a Suíça é a Suíça, não é por causa dos brasileiros. Canadá não é o Canadá por causa dos brasileiros. Japão não é o Japão por causa dos brasileiros. Aliás, a Suíça e o FBI estão ajudando a gente agora nessa questão da apuração de esporte, né? Acho que a gente vai ter que ir um rápido bloco, o Ligo vai chamar. Deixa eu só deixar aqui uma pílula para a gente debater no próximo. Você, agora que saiu então um pouco do cargo, você tem intenção de se candidatar a algum cargo político? Com toda a bagagem que você tem e ideologia, você acha que isso é possível no futuro? Não responde não. A gente vai pro break rapidinho. No próximo bloco, Rubens Teixeira aqui no Antenados na Geral. No Antenados Pergunta. Segura que a gente já volta.